Gazeta Esportiva dessa sexta-feira especial começa falando do Corinthians do Chico Lang, que amanhã à noite encara o Vitória às 9 horas na Arena Itaquera. Por isso, vamos direto para o CT Joaquim Grava, onde está o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Eu falo aqui da sala de imprensa do CT Joaquim Grava, onde agora há pouco falaram os dois zagueiros do Corinthians, que serão titulares no jogo de amanhã contra o Vitória na Arena Corinthians, 9 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique e Henrique. O Corinthians tem muitos problemas, 8 desfalques de peso para esse jogo, jogadores que estão com as seleções do Brasil, do Paraguai, gente em fase de transição. O Jadson, por exemplo, no departamento médico. O Corinthians, que viu o Flamengo se afastar na liderança. A distância do Corinthians agora para o Flamengo é de 8 pontos. E o Osmar Loss precisando mostrar aquele serviço, uma vitória convincente ou apenas uma vitória. Foi até o que ele disse na quarta-feira, depois do jogo contra o Santos, brincando comigo, que ele até barganharia uma vitória sem ter grande desempenho. Só vencendo já estaria bom para ele ter um pouco de tranquilidade. O Loss, no comando do time, acumula 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Daqui a pouquinho eu volto mais para o final do Gazeta Esportiva para falar da equipe, da escalação provável, o que está acontecendo nesse treinamento do Corinthians, ou o que aconteceu hoje aqui no Dr. Joaquim Grava, no CT do Timão, porque os titulares, de novo, assim como ontem, não vieram para o campo. É o chamado pijama training, é na base da conversa, da teoria, do bate-papo, do vídeo. Os jogadores principais do Corinthians não estão treinando no gramado pelo excesso de jogos. Eu queria destacar a volta do Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians. Trabalhou hoje aqui de maneira leve, suave, veio para o campo, conversou comigo, com alguns colegas. O Duílio teve um infarte no sábado à tarde, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Corinthians que enfrentou o Flamengo no domingo, no Maracanã. Ele se sentiu mal na concentração. Foi ao quarto do doutor Jorge Calil, que é diretor adjunto do Corinthians e médico especialista em coração, já fez não sei quantas mil cirurgias. Imediatamente o Calil, sentindo os sintomas do Duílio, levou o Duílio para o hospital. O Duílio passou por um procedimento, quarta-feira já estava beleza, foi à Arena acompanhar o jogo contra o Santos e hoje pintou por aqui. O Duílio tem que parar de fumar. Eu deveria seguir o mesmo exemplo dele. O Duílio fuma muito, se alimenta mal, vai ter que tomar um pouco de cuidado daqui para frente, que ele se restabeleça e tenha saúde daqui para frente e pare com esse maldito desse cigarro, vale para mim e para tantas pessoas também. Então eu volto daqui a pouquinho para falar do time do Corinthians, a provável escalação e algumas sonoras do Henrique e do Pedro Henrique, a dupla de zaga do Timão para o jogo deste sábado à noite em Itaquera, às 9 horas. Michele. E a gente tem enquete dessa sexta-feira, segue falando do Timão. A gente quer saber o seguinte: a queda de rendimento do Corinthians se deve à troca do comando técnico? Sim ou não? Vou começar pelo Chico Lang, Celcinho, porque é aniversário dele. E aí, essa queda de rendimento que a gente está vendo, Loss, é por causa do Osmar Loss? Olha, não é por causa do Osmar Loss, mas é sim pela saída do Carille, né? Sem dúvida nenhuma. O Carille quebrou as pernas do Corinthians com a saída dele para lá. E se ele fosse sozinho, ainda bem. Tudo bem, dava até para consertar, mas ele levou 3. E 3 homens que eram essenciais para a comissão técnica ter sucesso, né? Que é o preparador físico, o preparador de goleiros, né? E o auxiliar técnico. Então, quer dizer, fica difícil assim, né? Deixou só o Loss vai ter que começar do zero e já não tem a experiência que ele tinha. O pessoal fala assim, mas o Carille também, o Osmar Loss e o Carille é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Carille, quando foi para o Corinthians, ele teve uma responsabilidade, Celso. Ele teve uma responsabilidade, que era treinar a defesa do Corinthians. O Mano deu essa porque o Mano não sabia treinar a defesa do Corinthians. Ele falou assim, eu quero esse time não tomando gols. O Carille, deixa comigo que ele não vai tomar. Então foi assim com o Mano. Veio o Tite falou assim, você continua fazendo a mesma coisa que você vinha fazendo com o Mano. Eu não quero esse time tomando gols, eu vou me preocupar do meu campo para frente. Deixa comigo, chefe. Então, quando ele assumiu, ele já assumiu com uma responsabilidade que ele já tinha há 6, 8 anos. Então, quer dizer que foi mais fácil para ele. E ele também é jogador de futebol. É jogador de futebol. Mas aí eu não acho que... O Miller acha que isso tem muita influência também. Não, a gente tem grandes técnicos que nunca foram jogadores de futebol. Fala um, por favor. Oi? Fala um. Parreira.
Parreira não foi Parreira jogador da velha de futebol? geração. Quero saber. Ah, não estou te falando. Parreira, por exemplo, é um exemplo, que não foi jogador de futebol e foi bom treinador. Naquela época se amarrava cachorro com linguiça. Não, Agora eu quero nada saber a ver. agora. Tinha Com o uma futebol visão, moderno, tinha uma visão sabe? tática. Sabe que você tem que ter. E tantos outros jogadores que nem foram brilhantes e foram bons técnicos. O Pepe Guardiola foi jogador? Foi, lógico. Então tá. E ótimo jogador. O Zidane, ótimo jogador. É. Hoje em dia Renato quase Gaúcho, que também é um... Renato Gaúcho, um ótimo jogador. Então, quer dizer, eu acho que hoje em dia esse negócio de não ser jogador e ser técnico, para mim já era. Bom, tem a ver com o Loss ou não, Celso? Não. Antes, mais uma vez, parabéns para o Chico. Obrigado. Feliz aniversário. Felicidades hoje e sempre. Não, claro que não. Eu acho que o Chico tem razão quando ele fala que tem a ver com a saída do Carille. Mas se você observar o time do Corinthians jogando hoje e o Corinthians sob o comando do Carille, não tem diferença, gente. É que o Corinthians está desfalcado. O Corinthians não tem Cássio, o Corinthians não tem Fagner, o Corinthians não teve o Jadson nos últimos jogos, o Corinthians não teve o Romero, que ficou fora de vários jogos. Você tem que considerar, tem René Júnior machucado, tem Ralf machucado. Então você tem que considerar tudo isso, esse universo de desfalques. Aí o técnico não é mágico, eu vivo falando isso, né? O Instagram Gazeta Esportiva perguntou qual presente você gostaria de dar para o Chico Lang. E eu quero saber do Chico Lang qual presente ele quer. Você quer a Arena Itaquera quitada? Você quer a volta de Tevez? Você quer o Palmeiras na Série B? Ou você quer o Tite de volta? Volta, Carlito Tevez, traidor! Volta, mesmo assim eu te recebo. Volta, Carlito Tevez. Tá respondido então aí a enquete que a gente fez no Instagram. E a gente volta agora a falar com o repórter Alexandre Subeck. Ele tá lá no Joaquim Grava, acompanhando a sexta-feira do Timão. É com você, Silvestre. Então, Michele, antes de falar do time do Corinthians, dos desfalques, da provável escalação do Timão para esse jogo de sábado, a despedida do Corinthians antes da Copa do Mundo do seu novo estádio, a Arena de Itaquera, eu queria esclarecer aqui uma notícia mentirosa, né, a chamada fake news, que andou circulando de ontem para hoje. Um idiota qualquer inventou um perfil no Twitter, se passando por alguém do Esporte Interativo, canal especializado em esportes, da TV fechada, e espalhou por aí que o Dorival Júnior seria o técnico do Timão depois do Mundial da Rússia. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, o Dorival Júnior fez questão de entrar em contato com a comissão técnica aqui do Corinthians para desmentir essa história toda. Então, não tem nada disso, o Osmar Loss, pelo menos, foi o que disse o André Sanches dias atrás, é o técnico do Timão, inclusive para depois da Copa do Mundo. O que será feito por aqui, antes da paralisação do campeonato, é uma análise sobre comissão técnica, se pode chegar mais alguém para integrar essa comissão técnica, mas Osmar Loss, pelo menos nesse primeiro momento, continua como técnico. Ele tem muitos problemas para escalar o Corinthians para esse jogo de sábado. São 8 jogadores como desfalques, se a gente considerar os titulares, em tese titulares, e mais 2... Se você colocar na lista, Wilson, que pouco jogou pelo Corinthians, o zagueiro vive machucado, coitado, e o Danilo, que já está na fase final de carreira. Então é Cássio e Fagner com a seleção brasileira. Balbuena, que deve ir embora depois da Copa do Mundo, o futebol europeu vem para cima com tudo, a chance dele sair é grande. Balbuena e Romero defendendo a seleção do Paraguai em amistoso. Ralf, René Júnior, o Cleison, todos em fase de transição, o Cleison ainda numa fase inicial de transição. O Jadson vetado pelo departamento médico. Com isso, Pedro Henrique, certamente novidade na defesa, como eu já disse, ao lado do Henrique. E no ataque, numa ponta, deve entrar o Matheus Vital no lugar do Romero. Então, provável Corinthians com Walter, Mantuan, Henrique, Pedro Henrique e o lateral esquerdo Sid Clay, Gabriel e Maicon. O Maicon, que também pode se despedir da Arena Corinthians sábado, porque ele deve jogar pelo Shakhtar Donetsk depois da Copa do Mundo. O Rodriguinho armando por dentro, o Vital numa ponta, o Pedrinho na outra e o Roger de centroavante. Vamos ouvir o zagueiro Henrique, num primeiro momento, falando sobre a situação do Osmar Loss, que não tem tempo para treinar o time. O Osmar Loss disse quarta-feira que a maior dificuldade que ele está tendo agora no time profissional do Corinthians é justamente não poder treinar a equipe, porque na base ele tinha toda a semana para preparar o time para um jogo específico. No profissional, com essa loucura de calendário, ele não consegue treinar, como não treinou ontem, não treinou hoje. E o Henrique, zagueirão do Corinthians, fala desse assunto.
Essa maratona de jogos aí, a maioria dos treinamentos é falado, acho, né? Mas parte teórica, porque dois, três jogos na semana, terça, domingo, quarta, é uma maratona que a gente vem enfrentando pela frente, mesmo como o Laus disse, acho que não tem tempo para treinamento na prática, no campo, até mesmo pelo fato de recuperação, de repouso, que faz parte também do treinamento, né? Então, eu acho que esse pouco tempo que a gente tem para treinar, de jogos, de sequência de jogos quarta e domingo, a maioria do tempo que a gente pode ter é o de descanso e também nessa aula não, né? Mas essa treino teórico, né, que a gente vem fazendo. Claro que não é aquilo que a gente queria, que é dentro de campo, na prática, mas com o tempo, com as circunstâncias todas, a gente tem que... A equipe acata bem isso também, né? Essa parte teórica. E ao lado do Henrique, o Pedro Henrique, garoto que novamente ganha uma oportunidade no lugar do Balbuena, que está fora dos planos e talvez nem volte, né? Vamos ver o que acontece depois da Copa do Mundo. O Pedro Henrique, de repente, assume a posição de titular, se for bem nesses 2 jogos, dependendo, claro, da situação do Balbuena após Mundial da Rússia. Substituir o Balbuena sempre é difícil, né? Ainda mais por ele vir fazendo grandes temporadas aqui no Corinthians. Mas eu estou preparado, sempre treinando, focado, para quando chegar a minha hora eu agarrar da melhor maneira possível. Venho demonstrando isso em jogos que entrei e pude atuar. Então, manter o foco. E tem grandes jogadores de qualidade aqui que pode suprir as ausências tanto do Fagner, do Cássio. Vemos o Walter aí nos ajudando bastante, é um grande goleiro. Então, seguir no caminho do Loss, quando ele tiver mais tempo para trabalhar, para implantar aquilo que é a ideia dele, esperar, ter um pouco de calma que logo as coisas vão fluir naturalmente como vinham fluindo. Bom, Corinthians bem remendado para esse jogo de amanhã, Arena Corinthians, 21h, Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Um abraço a todos, lembrando que cerca de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para esse duelo do Timão contra a equipe baiana. Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Felicidades aí, chefe. Um abraço, Chico. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado, Silvestre. Grande Silvestre, companheiro de anos. Olha, é o seguinte, eu particularmente, eu quero explicar. Eu não fiz esse fake news, mas eu estou defendendo a ida do Dorival Júnior, sim. Não é uma informação, veja bem, a minha opinião é diferente. Eu colocaria o Dorival Júnior no lugar do Osmar Loss, por uma simples razão. O Corinthians hoje está do tamanho do Dorival e o Dorival do tamanho do Corinthians. O Osmar Loss está bem abaixo desse elenco do Corinthians, que não é um super elenco, mas o Dorival equilibraria as coisas de novo, do meu modo de ver. Mas é minha opinião. Não é informação. Eu penso diferente de você, Chico. Eu sou favorável à manutenção do Loss. Acho que nessa parada da Copa do Mundo ele vai ter tempo para treinar. Ele é vitorioso nas categorias de base, foi vitorioso no Paraná. Tudo bem, fracassou no Bragantino, mas que foi a primeira passagem profissional dele. No Inter também, com o Inter ele não foi tão bem. Mas é uma questão de tempo. Competência ele tem, eu acho que só precisa de tempo. Ninguém faz a campanha que ele fez com o Corinthians na Copinha, com o próprio Internacional também do nada. Então ele conhece, ele sabe. Deixa ele trabalhar, assim como fez o Carille, assim como está o garoto lá no Flamengo também, o Barbieri, que ninguém dava nada por ele. Tentaram fritar ele no começo. O Flamengo embalou, é líder, 5 pontos à frente. Mas o Flamengo tem que apostar elenco, no o jovem. Corinthians não tem elenco. Isso aí é claríssimo. Mas em todos os casos, vamos lá, né?